Olha, a história do Luiz Barsi não é bem uma aula de finanças, sabe? É muito mais uma jornada daquelas, uma saga. É uma história de estratégia, de uns percalços bem grandes no caminho e, no fim das contas, de um sucesso estrondoso baseado numa filosofia muito, mas muito clara. Essa frase dele é poderosa, né? Resume tudo. Mas como é que alguém chega nesse ponto? Como se alcança uma independência financeira que permite falar uma coisa dessas com tanta certeza? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começou lá nos anos 70, com uma empresa chamada Anderson Clayton e uma ideia que na época parecia simplesmente a prova de falhas. Uma verdadeira máquina de gerar renda. A lógica era de uma simplicidade genial. Pensa só, a ação custava 50 centavos, mas pagava R$ 1 de dividendo por ano. Ou seja, o dividendo que a pessoa recebia valia o dobro do preço da ação. Com o dividendo de uma única ação, dava para comprar outras duas, criando um efeito bola de neve que era, assim, espetacular. E o Barsi não ficou só na ideia, não. Ele botou isso no papel, formalizou num trabalho e apresentou para o vice-presidente da empresa. E a reação? O executivo chamou ele de gênio. O plano parecia perfeito, uma estrada pavimentada para a riqueza. E agora é aqui que a história fica realmente interessante. Porque, por mais genial que o plano fosse, ele tinha uma vulnerabilidade. Uma falha crítica que o Barsi não tinha visto. E era uma única coisinha que podia colocar tudo por água abaixo. E aqui estava o grande X da questão. O plano do Barsi dependia de décadas de estabilidade para poder funcionar. Mas a realidade era que as donas da empresa eram duas senhoras idosas, que podiam muito bem decidir vender o negócio a qualquer momento. Um plano de longo prazo que estava totalmente à mercê de uma decisão de curto prazo. E não deu outra. O que era só um risco acabou virando realidade. A Unilever foi lá e comprou a empresa. E o plano genial do Barsi desmoronou. Ele teve que voltar para a estaca zero, mas olha, com uma lição valiosíssima no bolso. Bom, vamos em frente para ver como isso evoluiu. Porque o Barsi não desistiu, de jeito nenhum. Ele se adaptou. Ele pegou o que aprendeu e achou uma nova oportunidade, numa empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo, a famosa CESP. Aquela experiência com a Anderson Clayton ensinou uma lição fundamental. A partir daquele momento, ele colocou um novo critério de ouro na estratégia dele. A empresa precisava ter longevidade, precisava ter um histórico e uma perspectiva de durar muito tempo. Não bastava pagar bons dividendos, era preciso ter certeza de que ela continuaria pagando por décadas. E foi na CESP que ele achou a segurança que tanto procurava. A empresa tinha no seu estatuto o tal do dividendo mínimo obrigatório. Isso não era uma promessa, era uma obrigação por lei. Para uma estratégia focada em renda, isso era o mesmo que encontrar ouro. Com essa nova estratégia muito mais refinada, o Barsi consolidou toda a filosofia dele num trabalho formal que ele então apresentou para os próprios executivos da CESP. O título que ele deu para o trabalho era, por si só, uma declaração de princípios. Não era sobre especulação, era sobre construir patrimônio e segurança para o futuro. Uma frase simples, mas que dizia absolutamente tudo. A ironia disso é incrível. A CESP amou a ideia, publicou e distribuiu o trabalho para um monte de gente importante. Todo mundo elogiou, achou genial, mas ninguém colocou em prática. Só o Barsi. Ele era o único que acreditava na própria tese a ponto de apostar seu futuro nela. Anos se passaram, com o Barsi ali disciplinadamente comprando suas ações da CESP todo mês. E aí apareceu um novo desafio. Mas dessa vez não era um fracasso, era um sucesso. Um sucesso tão grande e inesperado que testou a filosofia dele de um jeito completamente novo. O dilema surgiu de repente. Por causa de uma mudança na política do governo de São Paulo, a CESP ganhou o direito de explorar petróleo. A notícia fez o preço das ações disparar. Foi para a estratosfera. Agora, imagina a situação. De repente, o patrimônio em ações se multiplica. A tentação de vender tudo e embolsar um lucro gigantesco devia ser enorme. Era o teste final. O objetivo era o ganho de capital rápido ou era a construção de uma renda mensal para a vida toda? Então, o ponto crucial é o que ele decidiu fazer, porque essa decisão revela a essência de toda a filosofia de investimento dele. O Barsi não se deixou levar pela euforia do preço. Ele percebeu que, com aquele valor todo, as ações da CESP já não eram a melhor opção para gerar renda. Então, ele vendeu. Mas não para gastar o dinheiro.
Ele reinvestiu tudo em outras empresas que naquele momento ofereciam um fluxo de dividendos melhor, otimizando a carteira dele para o seu único objetivo, a maior e mais segura renda mensal possível. E aí a história se fecha de um jeito brilhante. 8 anos depois da publicação do seu trabalho, um jornalista o encontrou e perguntou sobre o plano. O Barsi confirmou que o projeto tinha funcionado. Ele não precisava mais trabalhar. O fluxo de dividendos que ele construiu, tijolo por tijolo, garantia seu futuro. E essa jornada do Barsi deixa essa reflexão fundamental para a gente. No fim das contas, o que realmente constrói a liberdade financeira? É a busca incessante pela valorização do preço ou é a disciplina de construir um fluxo de renda constante e crescente? A resposta que ele deu para essa pergunta mudou a vida dele para sempre.